Olá, querido estudante. Eu sou o professor Leonardo Lopes e vamos dar continuidade às nossas aulas de física. Vou apresentar para vocês, com teorias e muito exercício, o estudo da introdução da ondulatória. Conheceremos os principais tópicos sobre esse assunto. Ondas em meios elásticos, formas de propagação, tipos de ondas. Também vamos falar sobre o movimento oscilatório, elementos de uma onda, a equação fundamental da onda. E também vamos falar em relação ao cotidiano. Vamos dar uma passeada ali sobre aquelas ondas gravitacionais que foi proposta por Einstein desde a sua teoria da relatividade, mas só foi detectada agora, no ano de 2015, né? Gosta desse assunto? Deixa um like no vídeo. Quer aprender física comigo? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar atento toda vez que chegar um vídeo novo. Bora pro vídeo? Se prepara! Vamos para o estudo da ondulatória. Agora, olha, o que é uma onda? Meu querido, quando se fala em onda, a gente lembra logo daquela ondinha, né? Da ondulação que passa pela gente quando a gente está na praia. Então, vem aquela ideia de que a onda ela sai arrastando tudo, né? Tudo que passa pela frente. Mas aí o professor de física chega e diz: onda é tudo aquilo, todo um fenômeno que causa o transporte de energia e de quantidade de movimento, mas sem transportar matéria. Olha, professor, eu fui à praia e eu vou dizer uma coisa para o senhor. A onda chegou até a mim e ela me arrastou com muita força. E o senhor agora vem dizer que a onda ela não propaga matéria, só leva energia? Me explique isso melhor. E tem mais, eu estava na praia com a minha namorada e olha o que aconteceu com ela quando ela descuidou. Então, não faz sentido o professor chegar para mim e dizer que a onda não arrasta matéria. Presta atenção. O movimento ondulatório, né? A onda, depois que ela arrebenta, depois que ela quebra, ela perde a sua característica de movimento ondulatório e passa a se comportar como algo turbulento ou até mesmo, como eu posso dizer, uma avalanche de forças ali que sai arrastando tudo que tem pela frente. Mas o que nós estamos estudando agora é justamente o movimento ondulatório. Confira comigo aqui essa situação bem análoga. Inclusive, isso já esteve até presente na prova do Enem. Olha bem esse movimento da torcida, como acontece. Veja, note que essa onda, ela transfere uma determinada energia que a gente observa aos arredores do estádio, mas ela não transporta matéria. Veja que o torcedor, na torcida, ele não sai do seu lugar. O máximo que acontece é ele subir e descer, tá bom? Você consegue observar isso aí? Veja bem essa situação. No caso da gente ter um trem de ondas, olha aí como acontece essa questão desse trem de ondas. Você tem a onda aí se propagando para um lado e para o outro, mas veja que ela não está levando matéria, ela só está transportando a energia, né? Então, esse transporte de energia é o que nós vamos estudar agora justamente na ondulatória, tá bom? Veja bem, vamos ver o próximo tópico. Olha, observe que ela apenas sobe e desce, ó. Ela não anda, né? Aqui não está muito bom para se observar em relação ao movimento, mas vamos ver agora aqui, ó. Olha esse trem de ondas aí. Observe que por mais que você observar uma bolinha vermelha, pegue uma bolinha vermelha como exemplo e veja que ela não sai do lugar. Ela sobe e desce. Quer ver? Olha só, vamos isolar apenas uma bolinha para você observar isso aí. Ó. Olha essa bolinha, ela está descendo. Ó, ela desce e sobe. Desce e sobe. Está percebendo isso aí? Ó?
A onda, o que está sendo transferido, na verdade, nessa onda é apenas a energia que está passando. Mas a matéria, ela apenas sobe e desce. Sobe e desce. Esse é o nosso movimento ondulatório que a gente está falando, tá bom? Olha, em relação à onda, esse tipo de onda aí que a gente está vendo, ela é um tipo de onda transversal, né? Essa onda transversal é aquela que se propaga na direção, né? A sua vibração ela é perpendicular à direção da propagação, tá certo? Não é um único tipo de onda, vamos ver outros tipos de onda, tá certo? Mas antes, vem aqui comigo, vamos falar sobre o trabalho. Para se falar em energia, a gente tem que realizar trabalho, né? Se você pega uma corda e traciona a corda ou simplesmente lanceia uma linha ali, no caso de arraia, você vai observar que uma certa energia vai se desprender ali, ela vai sair ao longo da corda, da linha, mas a matéria não é transferida, apenas aquela energia é que vai ser transferida. E para a gente transferir esse trabalho, para a gente realizar esse trabalho, a gente tem a força e o deslocamento, né? A força aplicada pela mão do cidadão aqui, ele aplica uma força e essa força vai gerar um deslocamento, tá certo? Observe que não foi transportado matérias, apenas a corda, através de suas moléculas, transferiu essa energia. Você consegue observar? Muito bem. Agora vamos conhecer as ondas quanto à classificação da onda em relação à direção da oscilação. A primeira onda é aquela que nós vimos ali no nosso primeiro exemplo. A gente tem essa onda, dita onda transversal, né? Professor, eu já ouvi falar nessa palavra transversal. A via transversal é aquela que é perpendicular a que você trafega. Então, observe aqui, ó, que a onda, ela sobe e desce na perpendicular em relação ao seu movimento. O movimento aqui vem para cá, né? Ó, olha a seta vermelha apontando o movimento da onda, enquanto o seu movimento é para cima e para baixo. Olha, observa aqui. Esse tipo de onda é chamado de onda transversal, né? Temos outros tipos de onda também. E um caso específico e bem característico e bem usual são as ondas longitudinais, ao longo do percurso, a onda longitudinal. Essa onda longitudinal ela é caracterizada justamente por regiões de compressão e rarefação. Pera, professor. Agora complicou. O que é essa compressão e rarefação? Olha, observe esse pontinho vermelho aqui, ó. O pontinho vermelho, você vai observar que ele não é arrastado. A onda passa, dá aquela balançada nele, mas a onda vai e o material aqui, ele fica. Veja o sentido da propagação da onda nessa setinha vermelha também, olha. Tá certo? Então, você tem aqui essas regiões de maior pressão, que é chamado de região de compressão, e essa região aqui de menos pressão aqui, ó, que ela é chamada de rarefação, né? Essa rarefação fica um espaço entre as ondas, ó. Entre as ondas de compressão, você vai ter os espaços, né? A rarefação, tá certo? Então, observe aqui que a onda, ela se movimenta, a onda, ela vai embora, ó. A onda está indo. Temos outro tipo de onda? Temos sim, inclusive a mais usual, que é aquela onda na borda da piscina, né? Ou aquela onda mesmo da praia, né? Veja que essa onda, ela não faz um movimento para cima e para baixo. Ela faz um movimento para cima, para baixo, para o lado, para o outro, formando ali um movimento meio que circular, né? Elíptico ali, meio que oval. Essas são as ditas ondas mistas. São as ondas mais comuns, né? Que nos deparamos aí constantemente na praia ou na piscina ou numa bacia. Quando você movimenta ou cai algum objeto ali dentro da água, você observa aquelas ondas saindo ali do recipiente que contém ali o líquido, né, que forma essa ondinha, tá certo? Então, essas aí são as ondas mais corriqueiras, mais comuns do nosso dia a dia. Muito bem. Outro exemplo
de som que nós vamos estar falando agora, outro exemplo de onda, é o som. Observe aqui essas zonas aqui de compressão e a zona de rarefação. Olha, veja que esse material, essas bolinhas vermelhas aqui, como nós vimos nas ondas anteriores, elas não vão ser arrastadas, elas vão permanecer aí, né, nesse mesmo local. Veja que as zonas vão passando e ela não sofre nenhum movimento, nenhum efeito em relação ao movimento. Tá bom? Muito bem. Essa aí é o tipo de onda longitudinal, né, que é particularmente o exemplo, é o som, né? Ele vai vibrar o ar, né? E isso vai fazer, você pode observar, que a mudança somente nas regiões de compressão e rarefação. É a única observação que você faz nessa onda, né? Nessa onda longitudinal, no caso específico do som. Tá bom? Muito bem. E olhe, para você compreender o que é essa zona de compressão e rarefação, imagine um alto-falante tocando bem alto ali num paredão. Quando o som do alto-falante ele trela, o papelão ele vai para frente, então ele trela, sai essa onda de compressão, essa região aqui, ó. Nos momentos em que não sai, não é observado a trelagem do papelão que compõe o alto-falante, aquele relaxamento, é justamente a rarefação. Que isso vai dar justamente aquela diferenciação do som para que o nosso nervo auditivo capte e traduz aquilo ali para o nosso cérebro, o que o alto-falante está nos dizendo, o que ele está cantando, ou o som que ele está emitindo, possa ser observado e percebido pelo nosso sentido, né? Pelo nosso organismo. Tá bom? Então, isso é um exemplo de onda longitudinal, é o chamado som, né? É um caso específico de ondas, né? Ondas longitudinais, né? É justamente o som. Tá bom? Vamos para frente? Olha, nós temos agora que entender que essas ondas longitudinais são aquelas que se propagam, ó, elas coincidem com a direção da vibração. Observe aí que a onda sonora sai e ela se propaga longitudinalmente, ao longo do espaço ela vai se percorrendo. E lembre-se que ela vai para frente e para os lados, né? Ela vai para todas as direções, tá bom? Muito bem. Vamos classificar as ondas quanto à direção de propagação, né? Ó, a onda ela pode se propagar em várias direções, dependendo da onda, claro. Nós vamos ter as ondas unidirecionais que se propagam em uma só direção. O exemplo é uma corda, né, tensionada, ou um lanceio numa linha de arraia. Aquilo também é uma onda unidirecional. Unidimensional, por que, professor, chama de onda unidimensional? Porque ela só vai se propagar em uma única direção. As bidimensionais se propagam em duas direções. Digamos que seria ali uma onda da água, que ela sai para frente e para os lados, né? Ela tem duas direções ali, as ondas na superfície da água. E um outro exemplo são as tridimensionais. Nós vamos ver cada caso desse específico separadamente para você fixar e conhecê-las, tá bom? Olha, as tridimensionais se propagam em três direções. O exemplo das tridimensionais é a luz e o próprio som, que vai para frente, para cima e para os lados, tá bom? Olha, para ficar melhor o entendimento, eu trouxe essa ilustração para mostrar a vocês aqui a questão da onda unidimensional. Ela se propaga apenas em uma única direção. O exemplo que eu falei para vocês foi da corda. As bidimensionais se propagam no plano. Você tem ali uma superfície tranquila, até que se cair uma pedra ali na piscina ou na bacia, e aquilo vai causar uma sequência de ondas que vão se propagar no plano. E nós temos as tridimensionais que se propagam no espaço.
exemplo maior é a luz, né, que se propaga em todas as direções. Isso não é novidade para ninguém e você já fica atento quanto a isso aí. Olhando cada caso separado, o que nós temos? Em relação à direção de propagação de energia nos meios materiais elásticos, as ondas são classificadas em... Olha o exemplo da unidimensional. Unidimensional é a famosa corda, né? Isso aí eu já mostrei para vocês. As bidimensionais, olha só, a bidimensional, ela vai para frente e vai para os lados, né? Ó, você tem aí para frente, para os lados e para todos os outros lados. Ela é dita dimensional porque ela vai para frente e para os lados, tá certo? E nós vamos também ter a tridimensional, que ela vai para cima, vai para baixo e vai para os lados, tanto para um como para outro lado. É a famosa onda tridimensional. Eis aí a classificação das ondas segundo a direção em que se propagam, tá certo? Olha, vamos conhecer agora a natureza das ondas, né? Classificação das ondas quanto à natureza. Nós vamos trabalhar com ondas mecânicas. E o que são essas ondas mecânicas, professor? Ondas mecânicas são aquelas originadas pela deformação de uma região, de um meio elástico, né? Para se propagarem e necessitam de um meio material. Então, você vai ter uma onda mecânica quando essa onda precisar de um meio material para se propagar. Vamos conhecer exemplos de ondas mecânicas? Olha, onda mecânica é o som. Nós já vimos aí as características do som. Onda mecânica também é a onda da corda, ondas de molas, né, que causam aquela tração, aquela compressão também na mola, né? E as ondas na água, que são as mais rotineiras, as mais cotidianas, né? Quando se fala em onda, o que vem em nossa mente é justamente a onda da água, né? Tanto para quem é surfista como para quem não é, falou em onda, ele não pensa outra coisa a não ser naquela marolinha, né, na água, tá certo? Então aí a natureza das ondas mecânicas, né? Então, para você falar aí do som, olha aí para você observar, né? Essas ondas longitudinais, que são as ondas aí que se propagam longitudinalmente, sem arrastar a matéria. Isso aí é um tipo de onda mecânica, né? Tanto o som como a onda da praia precisa de um meio material para se propagar. Lembre-se que o som ele só se propaga no meio material. No vácuo, no espaço, não há som, tá certo? Não explosões astronômicas, não existe barulho no vácuo, porque o som não se propaga no vácuo. Então, o som ele vai precisar de um meio material para se propagar. Tá bom? Muito bem. Eis aí a forma de propagação dessas ondas, ditas ondas mecânicas, tá certo? Muito bem. Vamos ver agora outro tipo de onda, ainda quanto à sua natureza. Nós vamos falar também das eletromagnéticas, são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, né? Propagam-se no vácuo e em certos meios materiais. Olha só, vamos conhecê-las. Né? Quem são essas ondas eletromagnéticas? A luz, o raio-x, o micro-ondas, as ondas de rádio, ultravioleta, entre outras tantas ondas que existem aí eletromagnética, né? Vamos conhecê-la, como ela se comporta no meio? Olha como essa onda se comporta no meio, como é interessante você conhecer e ver o comportamento dessa onda no meio. Veja que eu falei para vocês ali em relação à propagação das ondas eletromagnéticas, né? Ela vai para cima, para baixo e vai para os lados. Veja que o azul faz para um lado e o azul faz para cima e para baixo e o vermelho faz direita, esquerda. Então, eis aí o espaço aí, como ela vai se comportar, esse fenômeno aí da luz, no caso, ela vai se comportar no meio, né? No vácuo ou no meio qualquer em que ela esteja se propagando, tá bom? Espero que você esteja fazendo bem a observação disso aí e fixa bem isso aí, porque você vai precisar desse conhecimento para
para o futuro aí, para as próximas questionamentos que aparecerão aí em provas, em vestibulares, no Enem. Isso aí vai ser muito cobrado de vocês. Tá bom? Vamos para características de uma onda. Olha, a onda ela vai ter os seguintes elementos que o compõem essa onda, né? A onda ela vai ter a sua amplitude, né? A onda ela vai ter a crista, a onda vai ter o vale, ó. Veja aqui, amplitude da onda. A amplitude da onda é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, tanto para cima como para baixo. Você tem uma amplitude para cima e uma amplitude para baixo. Olha, observe isso aí. Temos a crista, o pico mais alto da onda, né? Onde todo surfista quer estar, é na crista da onda. E o vale, que é justamente aquela cava, né? Quando a onda vem, ela cava ali embaixo, formando esse vale. E o comprimento de onda, representado pelo lambda, ele vai ser de um vale a outro, ou pode ser aqui também de uma crista a outra. Observe bem, para você não fazer confusão na hora de identificar esses elementos de uma onda, tá certo? Ainda nas características da onda, nós vamos continuar vendo aí esses elementos, o comprimento, a amplitude, a crista, o vale, e vamos relacionar ao movimento, né? Veja que a velocidade de uma onda, ela vai ser dada pela distância percorrida. E quem é essa distância? A distância é justamente aqui esse lambda, ó. Esse lambda que é justamente o comprimento da onda. Tu consegue observar isso aí? Veja isso muito bem. E o ΔT aqui será o intervalo de tempo, que para nós aqui em termos de ondulatória, nós vamos considerar o período, que é justamente esse tesão aqui, ó. Esse tesão, ele é o período. Então, nós vamos ter que a velocidade da onda, essa velocidade da onda, ela vai ser dada pelo o lambda, que é o comprimento da onda, tá aqui ele, ó, lambda, né? O comprimento da onda, o comprimento de uma onda sonora ou de uma onda eletromagnética, e o T, o tesão, que eu sempre falo, ele é o período da onda. Lembrando que o período, ele é um intervalo de tempo, né, de uma oscilação a outra, né? Então, você tem aí essa questão do período, tá bom? Ainda organizando isso aí, nós vamos ter a frequência, vamos falar da frequência da onda. Olha, para falar da frequência, lembre-se que a frequência ela é o inverso do período. O período ele é um intervalo de tempo entre uma oscilação completa e outra, né? Ele vai fazer toda uma oscilação e outra. São várias oscilações completas. Entre cada oscilação, você vai ter um período, né? Aquele intervalo de tempo entre as oscilações, você tem um período. E a frequência, meus queridos? A frequência é um número de oscilações num determinado intervalo de tempo. Isso aí não é novidade para ninguém. Vocês até já sabem disso, tá bom? Muito bem. Continuando, vamos conhecer essa frequência. A frequência, eu já disse para vocês, ela é o inverso do período. F é igual a 1 sobre T. E a unidade da frequência ela é dada em Hertz, né? Hz, isso aí também não deve ser novidade para ninguém. Armazena no complexo de Gold. Você vai precisar dessa informação para os nossos exercícios, para a lista de exercícios que nós vamos fazer, e para o Enem, e para a vida, e para conversar com os amigos sobre onda, sobre frequência, sobre o período, sobre a unidade que é dada em Hertz dessas frequências, tá bom? Muito bem, vamos para frente? Ainda nas características da onda, nós vamos organizar esse cálculo da velocidade e o comprimento da onda. Olha, nós tínhamos que a velocidade V é o D, que é o deslocamento, que no caso aqui vai ser o lambda, que é o comprimento dessa onda, sobre T, que é o tempo, que eu chamei esse tempo de tesão, lembram? E esse tesão é o período, né? Muito bem. Então, organizando, lambda vai ficar sobre T, esse T ele está sobre 1 sobre T, e 1 sobre T, que é o inverso da frequência, né? Ou a frequência, o período é o inverso da frequência, vai ficar lambda vezes F. Organizando, nós vamos ter que a velocidade da onda ela é dada por V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade da onda, dada em metros por segundo, e o comprimento da onda é dado em metros, né?
A frequência, como eu também já falei, ela é dada em hertz. Podemos calcular o comprimento de uma onda, que lambda, ó, vamos calcular esse comprimento de onda calculando a velocidade vezes o período da onda, tá bom? Lembre-se que sempre você vai ter uma ou duas informações para se calcular uma terceira informação. Isso vai ser cobrado de vocês mais ou menos desse modo. Ainda nos componentes da onda, a gente vai chegar ao ponto que uma onda é formada por alguns componentes básicos e esses vocês até já conhecem. Nós vamos ter cristas, amplitude, o vale, o comprimento de onda e aqui ele fala na elevação, né? Essa elevação é justamente a altura em que a onda pode atingir, em que ela pode alcançar, né? Tá bom? Muito bem, vamos para frente. Os formatos de uma onda, olha, a onda ela não só tem aquele formatozinho da marola que a gente imagina, não. A onda ela vai ter vários formatos. Eu trouxe aqui os principais e os que são mais cobrados em provas, em vestibulares, ao longo aí dos anos aí. Nós vamos ter a onda senoidal, né? Que ela faz essa função aí senoida, né? Ó, senoidal. A quadrática, ela tem um formato quadrado, né? A triangular, ela tem ali um estilo ali, um pontilhado de sobe e desce, pontiagudo, e a dente de serra mesmo, que é feito essa serrinha aí, né? Ó, como se fossem uma serra mesmo, por isso o nome dentes de serra. Isso aí são formatos de onda para você ficar atento. Muitas vezes na prova pode aparecer algo relacionado à onda, mas se ela não tiver nesse formato senoidal, às vezes fica difícil para o aluno observar e ver que aquilo vai se tratar de um fenômeno ondulatório, né? Então, fica atento a isso aí para você não perder, não deixar passar em branco alguns tipos de informações tipo a esse aí, tá bom? Muito bem, vamos para frente. Temos agora que a refração de uma onda ocorre quando propaga-se de um meio para o outro, né? De um para outro meio físico. Nesse caso, a velocidade de propagação, olha, a velocidade de propagação, o comprimento da onda, eles não vão, aliás, eles vão sofrer, né? Ó, sofrem a variação, a sua velocidade e o seu comprimento. Porém, a frequência vai ser a mesma. Tá aqui, ó. A frequência continua a mesma. Olha, a frequência continua a mesma, tá bom? Então, eu vou ter na refração da onda que velocidade e o comprimento de onda vão sofrer variações, até porque ela vai estar saindo de um meio para outro, né? Sua velocidade de propagação vai mudar, o comprimento de onda pode mudar, né? Mas a frequência vai ser a mesma. Tá certo? Não esquece dessa informação, porque essa informação ela é muito importante. Eu até recomendo que você anote isso aí. Isso é muito bom, a gente ter as nossas anotações, até mesmo para uma conferida rápida num determinado instante que anteceda aí um teste, uma prova, um vestibular. Isso são informações que você tem que ter em mente, tá bom? Então, fica decretado isso aí, né? A refração, a velocidade e o comprimento da onda, eles variam e a frequência é sempre constante, tá bom? Ainda para frente, nós vamos ter aí esses diversos tipos de ondas, né? Trouxe isso aí mesmo só para ilustrar e para você conhecer, saber que nós temos aí vários tipos de ondas, né? A gente tem ondas aí com vários comprimentos, aí é mesmo só para você estar atento aí a quem não é ionizante e a quem é dito radiação ionizante, né? Então, nós temos aí que essa faixa de luz visível ela é muito pequena em relação ao que se pode observar em relação a tipos de ondas, né? Aí, ó, desde ondas de rádio, ondas de eletromagnética, né? Ondas de raio-x, raios cósmicos, né? O infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio e televisão e por aí vai, né? Eu trouxe essa ilustração justamente para você conhecer aí como é esse espectro aí de diferentes tipos, né? E diferentes comprimentos
comprimentos de ondas, tá bom? Muito bem. Temos que conhecer também essa questão mais voltada para o cotidiano, que é a formação de ondas gigantes, o tsunami, né? Geralmente ali, um epicentro ali abaixo nas profundezas do oceano ali, em águas profundas, você pode ter ali uma fenda ou uma ruptura entre as placas e isso vai causar um sismo. Esse sismo vai balançar, vai baldear a água, né? E à medida que essa vibração chega até a água, ela faz essa movimentação e essas ondas vão atingir a costa litorânea. As cidades litorâneas sofrem mais, né? Caso ocorra isso aí, como nós já tivemos aí casos de tsunamis que invadiram aí o continente, né? Temos até filmes aí que relatam esse tipo de caso aí. Eu trouxe essa situação mais para você ficar atento e ver como é a formação do tsunami, para poder conversar, para poder dizer com os amigos, para poder saber do que se trata, né? Um tremor abaixo do fundo do mar, né? Ó, desloca as águas do oceano e sofrem, né? Sobem para a superfície em ondas, né, de meio metro, né? Ó. Então, aí, ó. Então, ele diz aí, à medida que a profundidade diminui, a onda aumenta, né? Criando uma parede de água. E assim, meu filho, quanto mais vibração, mais onda vai se formar, mais a costa vai sofrer. A gente sabe que quando se trata de tsunami, de ondas formadas por perturbações nas placas tectônicas ou até mesmo atividade vulcânica dentro dos oceanos, acaba provocando aí grandes inundações, né? E grandes transtornos aí para a população costeira ali, mas enfim, vamos para frente. E a frente de onda, não tinha como não falar da frente de onda, né? Chamamos de frente de onda o conjunto de pontos, né, que sofreram perturbações através de uma propagação ondulatória. De maneira mais simples, podemos dizer que é a fronteira entre a região do meio que já sofreu a perturbação e a região que ainda não sofreu, né, essa perturbação. Dependendo da fonte emissora, a frente de onda pode ser uma linha, uma superfície ou até mesmo um ponto, tá certo? Para finalizar nossa aula agora, a gente fala um pouco de ondas gravitacionais. Isso é novidade para muita gente, né? Muita gente não conhece as ondas gravitacionais. E as ondas gravitacionais nada mais é do que aquelas ondas que deformam o espaço-tempo, né? A partir de um grande cataclisma causado por estrelas ou por quasares, pulsares, e essas ondas elas são detectadas através de equipamentos aqui na Terra, né? Essas ondulações na curvatura do espaço-tempo, elas foram previstas em 1916 por Albert Einstein, ninguém mais, ninguém menos do que Einstein, né? Com base na sua teoria da relatividade geral. Né? Somente no ano de 2015 é que essas ondas foram detectadas, né? Lembre-se que essa onda ela transporta energia e não transporta matéria. Essa energia que essa onda gravitacional vai transformar, essa energia que ela vai transportar, na verdade, é uma radiação gravitacional. E nós estamos sentindo muito aqui na Terra esse tipo de onda ultimamente, tá certo? Então, era tudo para o momento. Deixa eu ligar aqui. Nós já vamos finalizar nossa aula. E, para finalizar nossa aula, nós temos que falar, né, justamente desse grande cientista aqui que fez um legado imenso à humanidade, trazendo a nós a luz desses conhecimentos que muitos contestaram, muitos o chamaram de louco, mas, como sempre, né, a ciência venceu, a pesquisa venceu, os estudos comprovaram e a gente sabe que o espaço-tempo é sim deformado devido a grandes acontecimentos aí que ocorrem no universo, né? E essas ondas, graças a Deus, a gente conseguiu detectar
essas ondas aí, né? Muito bem, isso era tudo para o momento. Fica aí um forte abraço do professor Leonardo. Espero que você tenha feito bom proveito desse assunto. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau, até logo.